Olá pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados começa hoje a discutir um pouco mais, de forma mais efetiva e com chances de votação, uma parte da reforma tributária. É preciso lembrar que a reforma tributária está dividida em 4 fases, 2 delas já foram colocadas, uma está no Senado e outra na Câmara. No Senado está a parte mais importante dessa proposta atual, que é a simplificação do sistema tributário, principalmente na questão da tributação do consumo, que é muito alta hoje no Brasil, e que penaliza muito, principalmente os mais pobres, porque gera um sistema mais regressivo. A reforma que está na Câmara começou-se com a ideia de reforma do imposto de renda, com uma melhora na situação das classes menos favorecidas. O que se busca nessa reforma tributária, na reforma específica do imposto de renda? Uma correção da tabela de imposto de renda em mais de 30%, o que é positivo porque é uma promessa que se faz e que se deveria fazer, de fato, todo ano, e que nunca foi feita, não tem sido feita nos últimos anos. Há muito tempo a gente está sem correção na tabela de imposto de renda e isso vai forçando cada vez mais pessoas a pagar imposto e as pessoas que ganham menos acabam pagando mais imposto. Essa reforma com a ampliação da faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500, ela beneficia cerca de 6 milhões de contribuintes de forma direta, porque deixam de pagar imposto de renda na prática, e também beneficia as outras faixas, porque todo mundo vai começar a pagar imposto de renda de um patamar mais alto. Essas faixas elas vão entrando progressivamente em todas as categorias de rendimento. Então, assim, nesse ponto ela é positiva, porque há de fato uma redução de carga tributária, mas, por outro lado, acabou-se com o desconto simplificado, nessa proposta que está colocada. E o desconto simplificado é utilizado muito por pessoas que estão na classe média baixa, pessoas que ganham aí cerca de R$ 3.000 e que usam serviços públicos, ou seja, não tem como fazer muitas deduções na declaração completa, que vão ter que passar a fazer a declaração completa. Então, assim, a avaliação geral é que essa faixa, classe média baixa, vai sofrer um pouquinho mais e vai pagar mais imposto, correndo o risco de até mudar aí de patamar econômico na sociedade. Essa é uma das preocupações. E a outra discussão, que é mais complexa, é a respeito da tributação de lucros e dividendos. O governo criou uma tributação de 20% sobre lucros e dividendos para compensar a redução da fatia de imposto de renda com a ampliação das faixas de isenção de pessoa física, e isso gerou uma chiadeira muito grande dos empresários. Por causa disso, por causa de algumas pressões, já houve uma mudança com redução um pouco maior do imposto de renda de pessoa jurídica para compensar, mas aí começou a gerar também uma insatisfação dos estados e municípios que passam a ganhar menos quando se diminui impostos e não contribuições. O governo federal, ao longo dos últimos anos, ao longo das décadas, foi criando contribuições para não repartir arrecadação com estados e municípios. Quando ele mexe em impostos e não em arrecadação, ele aumenta a concentração, ele fica com mais dinheiro porque ele diminui justamente a parte que é dividida. Estados e municípios dizem que vão perder aí cerca de 16 bilhões, é o cálculo que eles fazem, e por isso eles não aceitam de jeito nenhum, estão pressionando os deputados a não aprovarem. Os empresários, por outro lado, dizem que vai aumentar a complicação tributária, porque é mais difícil fazer esses cálculos com a tributação sobre lucros e dividendos, e que a redução do imposto de renda não é suficiente. Para aplacar um pouco das críticas dos deputados estaduais e federais, a proposta mexe na contribuição social sobre lucro líquido, que é uma contribuição que a União fica com ela. O problema é que essa contribuição está dentro do escopo do cálculo da Previdência. Então, você acabou de fazer uma reforma da Previdência e agora você vai tirar um pouco da CSLL, você pode gerar de novo um rombo da Previdência. Quer dizer, é um cobertor curto e é difícil. Não se vai, e não tem um consenso, não haverá consenso sobre essa proposta, e reforma tributária nenhuma vai haver consenso. Mas o fato é que enquanto você gastar mal, gastar muito, tiver uma máquina difícil de gerir, enquanto houver corrupção, etc. e tal, e a gente está vendo que ela continua rolando aí, a gente está
está acompanhando o que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Enquanto houver isso, não haverá redução de impostos de verdade. Na prática, o que vai haver é uma mudança. Em vez de você pagar, você que vai pagar, etc. e tal. Se o imposto ficar mais progressivo, né? Ou seja, se o sistema ficar mais progressivo e os mais ricos pagarem mais, ótimo, é um ponto positivo. Agora, redução de fato de carga tributária só vai haver quando a gente gastar um pouco menos e quando o país começar a crescer mais, né? Atualmente está difícil de as duas coisas acontecerem, então não se espera uma reforma que reduza de fato impostos. Há uma dúvida se essa reduz ou aumenta, o fato é que ela por enquanto está desagradando todo mundo, que não necessariamente é um ponto negativo, pode ser um sinal de equilíbrio, como disse o ministro Paulo Guedes. Um abraço para vocês e até mais.